Ao vivo e a cores, são 19 horas 59 minutos, também conhecido como 1 para as 8 da noite. No fundo, música erudita. A pergunta por que música erudita? Isso eu vou contar daqui a pouco aí. A grande questão é o seguinte: a matemática. A matemática tira o sono de muita gente reclama. Oi, Jovem Floriano, grande abraço. As pessoas reclamam da matemática, porque é difícil, porque não sei o que lá. Cara, precisa ver as coisas que eu já ouvi ao longo desses anos todos dando aula. Esse ano completou 38 de giz, quadro negro aí, quadro branco, plataformas digitais e tudo mais. Então, as coisas que eu já ouvi com relação à matemática, esses cabelos brancos aqui, são justamente pelas coisas que eu já ouvi. Muito obrigado, professor Leandro Leal, grande abraço. Melhor live são as do curso. A pergunta é por que a matemática é cobrada naquele nível no Enem e nos vestibulares? Qual é a grande pira de cobrar daquele nível? Então, a grande frase é: não menospreze a sua inteligência. E não deixe a matemática parecer que ela manda em tudo. Cara, matemática, você me diga, é só continha. Meia dúzia não, são 10 algarismos. 10 algarismos, velho, 10 algarismos é só continha. O problema é o que fazer com as continhas e quando fazê-lo da melhor maneira. Então nós vamos contar ao longo desta live. Oi, Samantha Inglaterra, Luana Bate. É tenso, é à espera de um milagre. Não é só você não, Luana, muita gente. Então, qual é o grande problema da matemática? Se ela é mal dada na escola, e isso tem acontecido ao longo dessas últimas décadas, você, aluno, se sente prejudicado. Eu vejo isso, eu sinto isso em sala de aula, as pessoas me olham quando eu falo que eu dou matemática, todo mundo treme, matemática, que coisa horrível. A culpa não é sua. Primeiro entenda, a culpa não é, nunca foi e nunca será sua. Claro, às vezes o aluno é meio, não está nem aí com nada, o aluno está meio largado. Mas em 98% dos casos a culpa não é sua. É culpa de quem está lá na frente, que deu matemática daquele jeito, sem se importar se você estava aprendendo ou não, dava realmente a matemática de qualquer jeito. Então hoje, guarda essa data, 23 de julho de 2018, 8 horas da noite, nós vamos fazer algo diferente. Aqui no Não Perca a Cabeça, nós montamos uma equipe, quer dizer, nós não, Leandro e companhia, esses caras montaram uma equipe fantástica. Quase todos os professores desse grupo sabem ler. Quase todos sabem ler e escrever, pasmem, quase todos. Então eles montaram uma grande equipe. E essa equipe, a partir da semana passada, tem feito lives aí todos os dias, de segunda a sexta. É aquilo que eu lhes digo. Matemática, língua portuguesa, física, história, biologia, química, todas essas coisas são muito birutas. Se você olhá-las assim, com olhos de estudante, você fica pensando, cara, onde é que eu vou usar isso no dia a dia? Então eu vou dizer de novo isso. Quem tem visto os nossos vídeos entende o que eu estou falando. As matemáticas e as físicas e as biologias e as químicas e a língua portuguesa cobradas na prova são muito birutas. Então, guarda essa data, 23 de julho de 2018, nós vamos desmistificar a matemática de uma vez por todas. Primeira coisa, por que são 10 algarismos? Porque são 10 dedinhos, só por isso. 10 dedinhos, 10 algarismos. Nós, humanos, usamos o sistema decimal, por isso que se pede na banca, na prova, o sistema decimal de unidades, sistema de medida decimal. Então, é tudo metro, decâmetro. Agora faz sentido. Milímetro, centímetro. Súmula decimal, 10 elevado a alguma coisa sempre. Então já começa por aí. Outro grande problema que eu vejo é com relação ao Enem. Eles melhoraram bastante ao longo dos anos, mas, sinceramente, 45 questões no final de semana, só dessa disciplina, é de matar. Então você fica pensando, cara, que o logaritmo... Eu vejo, ontem eu falei em sala, ontem, domingo, sim, eu dou aula aos domingos também. Eu dou aula em vários lugares, inclusive para concurso público. Em alguns concursos, os caras cobram isso que vocês estão vendo aí no ensino médio, que é o tal do logaritmo, matrizes, seno, cosseno, essa porcaiada toda. E os caras me perguntam, cara, eu nunca aprendi logaritmo, você pode me ensinar isso em 15 minutos? Cara, eu vou te ensinar em 5. E os caras pensam, cara, é um desafio. Professor Lincoln, grande abraço. Sim, 5 minutos. Qual é o grande problema do logaritmo? Para variar, quando ele é dado nas escolas, ele é mal dado. As pessoas usam o logaritmo de qualquer jeito, fazem você engolir aquele troço de qualquer maneira e você não aprende o logaritmo. Então, pense no seguinte, quem é de verdade o tal do logaritmo? Cara, ele é só um expoente. Ele é só um expoente. Quando você fala assim, ei, quem é o logaritmo de 16 na base 2? Na verdade, perguntando, o 2, quem é que vai em cima dele que dá 16? 2 elevado a quanto que dá 16? 4. Então, tá aí o teu logaritmo. Não, pera aí.
Você está brincando que logaritmo é só isso? Não, não estou brincando não. Logaritmo é o expoente daquela base, aquele cara, aquele numerinho que vai lá embaixo, que vai dar aquele numerão. Por exemplo, quem é o logaritmo de 1000 na base 10? 10 elevado a quanto dá 1000? 10 ao cubo. Acabou, isso é logaritmo. Acabou, obrigado, próximo item. Parece piada, mas é verdade. Logaritmo é isso, é um expoente. Ah, mas e o seno e o cosseno? Uma dica. Nunca mais esqueça disso. Pega o triângulo retângulo, né? Um dia um amigo meu, hein? Amigo de mais de 40 anos de idade e 352 que eu conheço, ele perguntou por que o triângulo retângulo se chama triângulo retângulo se ele é só um triângulo? Cara, porque um dos ângulos é um reto, ele é retângulo, ângulo reto, entendeu? Entendeu? Por isso. Então esse lado aqui, hipotenusa. Quem que está sofrendo? Ah, Vanessa Rafaela. É um sofrimento, não é verdade. Vanessa Rafaela, é verdade. Logaritmo é tenso, é chato, mas se tiver dúvida é só entrar em contato. Então, triângulo retângulo, tá aqui. Hipotenusa, que é o lado maior. Um dia perguntaram, como é que eu sei quando é hipotenusa e quando é cateto? Eu falo isso em sala, as pessoas dão risada, nunca tinham pensado nisso. Olha que fácil. Lado grande, hipotenusa. Lado grande, palavra grande. Hipotenusa. Lado pequeno, palavra pequena. Cateto. Entendeu? Cateto. Hipotenusa. Quem é seno? Cara, o seno desse ângulo aqui, seno, é o lado que está separado dele, ou seja, esse pela hipotenusa. Quem é o cosseno desse ângulo? Cosseno desse cara aqui, ó. Cosseno, o lado que está colado, cosseno colado, seno separado. Nunca mais esquece. Canta a musiquinha, seno separado, seno colado, seno separado, cosseno colado. Nunca mais esquece, velho. Nunca mais esquece. Entendeu? Esse tipo de coisa que você tem que saber. Na hora da prova, na hora do Enem. Claro, depois que você passar no vestibular e tirar uma nota boa no Enem, meta fogo nessa apostila, faz lá faz um ritual, põe fogo nesse troço tudo. Lucas Medeiros, grande abraço. Mas é verdade, aquilo que eu digo para as pessoas se você aprende matemática de maneira divertida, como é que na cabeça, você acaba pegando gosto pela coisa. Eu tive alunos na época do ensino médio, eles dei matemática, eles disseram, cara, eu quero dar matemática só para aprender que nem você. Cara, não, aprenda que nem você. Não aprenda que nem eu, aprenda que nem você. Você aprendeu e se deu bem na vida e hoje dá aula de matemática também. Então, aquela velha frase. Primeiro, vou insistir nessa frase. Não, nunca, jamais se menospreze. Nunca perca para o monte de numerinhos. São 10 numerinhos, 10 arismozinhos. Não perca para eles. Cara, aliás, eu vou te contar uma coisa. Ninguém nos ouça. Se perguntarem, eu nunca disse isso. Seno, tangente, logaritmo, matriz, x ao quadrado, Bhaskara. Cara, tudo isso é convenção. Professora Maria Queiroga que me perdoe, mas é verdade. Oração subordinada, blá, blá, blá. Junta adverbial de modo. Cara, tudo convenção também. Lá na física, porque a roldana, porque o atrito. Lá na química, porque o ácido forte. Porque o hidróxido de sódio. Cara, tudo convenção. Tudo isso é convencionado. Essas coisas não nasceram com o planeta. Lá na história, porque os incas, porque os... Cara, tudo convenção. Então as pessoas dão nomes para as coisas para atormentar a gente aqui no século XXI. Então, vou dizer uma coisa, dê pela 10ª vez. Não se menospreze, não perca para o meio dos numerinhos, nem para 26 letras e nem para os ácidos e bases nitrogenadas, que é troço biruta lá do professor Leandro. Entendeu a ideia? E nem para os bichinhos lá da biologia. Não, porque tem o... Aqui tem o quê? Porque é célula, porque é eucarionte, procarionte, que troço de gente biruta, esse troço olhando, tá dando risada lá, mas é verdade. Emily Lima, obrigado. Uma das minhas preferidas, obrigado. Evelyn, grande abraço também. Então, entendeu qual é a grande pira? Então, é aquilo que eu falo. Primeira coisa, relaxe. Matemática, nós temos aqui 5 horas e meia. A gente vai, só avisa para as famílias. Nós vamos até quarta-feira que vem nessa live. Respire fundo. Aquilo que eu falo, por que eu faço as coisas usando música erudita? Por que eu gravo os vídeos usando música erudita? Por uma questão. Primeiro, você ocupa um dos hemisférios do cérebro que estaria te atormentando. Quando você vai fazer um exercício, ouça música erudita. Isso que eu estou ouvindo aqui. Aqui, ó. Consegue ouvir aí? Bach, Mozart, Beethoven, Brahms. Só instrumental, nunca música cantada. Se você tiver ouvir música cantada, vai querer cantar junto e vai perder o foco. Então, ocupe o hemisfério do cérebro responsável por te atormentar. Por que ele te atormenta? Você está resolvendo a continha. X mais 5 igual a 7. Quanto é X? Agora você vai começar a pensar o lado que não tem nada que fazer, fica assim, ei, será que não é 3? Não, mas é 2? Não, será que não é 3? Porque lá no outro era 3. Será que agora não é também? Cara, é verdade, e agora? Então, entendeu? Ouvindo música erudita, você ocupa o
hemisfério que fica te incomodando e você deixa o lado direito pronto para trabalhar. O resto fica só incomodando. Claro para todos. Então, quem quiser, leia lá, eu mando o link, manda e-mail para mim, eu mando o link da teoria dos hemisférios cerebrais. Cara, isso aí, aprender como se estuda. Como é que você estuda para o Enem? Não só matemática, todas essas birutices aí que tem aí nessa vida de estudante pela qual você passa. Pela qual todos nós passamos, né? Nós somos eternos estudantes. Agora, com relação à matemática, eu vou insistir nisso. As pessoas dão risada porque quando você vê o conteúdo do Enem, você vê as provas do Enem, os caras cobram qual é o volume do cilindro que está dentro de uma esfera. Os caras fazem uns troços muito pesados lá, porque, cara, o que isso vai querer com o cilindro e com a esfera? E com, cara, porque a porta foi cortada a 8,75 polegadas. Que não é polegada aqui no Brasil, o sistema métrico, velho. Não, polegada, porque lá no sistema imperial, nos Estados Unidos, no Reino Unido, cara. Então é isso que o Enem espera de você. O Enem espera que você saiba essas coisas todas e aplicando todas essas coisas no seu dia a dia. Você sabe como é que o Enem funciona? O Enem conta uma historinha. João estava andando pela rua e encontrou o gato. Esse gato pesava 4,75 quilos se estivesse aqui na Terra. Em Marte, como a gravidade é 7,8% menor, quanto que o gato vai pesar lá? Quer dizer, um troço biruta que você não vai usar para nada. Quer dizer, não por enquanto. Você não dá para ir para Marte já. Você pega o busão para ir até outros bairros de Curitiba, mas para pegar um busão e ir até Marte demora um pouco mais, porque é um pouco longe, dizem. Então, entendeu? Essas são essas histórias que o Enem conta. Então a frase que eles dizem é do contexto para a vida, é verdade. É mais ou menos. Porque, claro, você nunca vai ter um gato lá em Marte, tem que usar, né, respirador por causa do oxigênio, enfim, mas, cara, se você aplicar, se você esquecer a história do gato que está em Marte, se você prestar atenção nas questões importantes, eu sempre digo, são duas perguntas que você tem que fazer para a questão sempre, independente da disciplina. Meus alunos do presencial sabem bem dessas. As perguntas são, o que temos? Você olha para a questão e pergunta o que temos. É o que a banca te deu. O que temos? Marte tem gravidade não sei quantos por cento menor, ok? O gato pesa isso. Isto é o que temos. Outra pergunta que tem que fazer para o enunciado é o que queremos? Que é quanto o gato pesa. Você entendeu a ideia? São só duas perguntas que você tem que fazer para o enunciado. O enunciado faz uma pergunta para você. Você faz duas para ele. Uma delas é o que temos, que são os dados que a banca te dá. E o que queremos é o que a banca quer. Então são essas duas coisas. Então a pergunta do Antônio e do Lucas também. Quais conteúdos eu tenho que me aprofundar? Já vamos chegar lá. Os dois segurem aí. Dá uma respirada sendo incenso aí, porque eu tô sendo birudo. Então aquela frase, vou insistir mais uma vez. Pergunta essas duas coisas para todos os enunciados. Pergunta para a língua portuguesa. Olha para o enunciado, quando o assunto é gramática, por exemplo. Pergunte o que a banca quer, o que a banca me deu. Porque crase usa-se nessa outra situação. Então, já sabe de uma coisa. A pergunta é, quais dessas palavras ou dessas frases a crase está mal utilizada? Então a banca quer saber onde que eu não utilizo. Entendeu? Química é a mesma coisa. Esse ácido com essa base dá sal e água na forma única, blá, blá, blá. Quando que não acontece isso? Quando não for sal, quando não for ácido em base, uma das coisas, entendeu? Então aquela velha frase, é tudo mais fácil do que parece. O grande problema do Enem é aqui, o nervosismo. As pessoas se assustam porque são 45 questões. Eu vou dizer uma coisa, se for olhar essas questões dias depois do Enem, ou seja, sentado lá na praça, tomando sorvete, olhando assim, cara, como é que eu errei um troço? Cara, que vergonha, um troço bobo desses. Cara, pelo amor de Deus, era só contar. Então, entendeu? Na verdade, o problema não é como usar as continhas no Enem. O problema é você se manter calmo o suficiente para não perder a cabeça, entendeu? Então, nunca, jamais perca a cabeça. O nome já diz, não perca a cabeça por nada nesse mundo. Então, a grande frase é, eu vou dizer esse período 1 milhão de vezes, a grande frase porque são várias grandes frases. Primeiro, você já sabe, nunca, jamais se subestime. A segunda é, não perca para 10 algarismos. Cara, são 10 algarismos que na verdade nem existem, tudo convencionado. Você existe, os algarismos não. Nem os números, nem a continha, nem nada disso. Não se deixe levar pela questão do nervosismo. Cara, eu sei que a tal da prova no Enem é um troço difícil, porque você está sendo realmente posto à prova. Mas, cara, é só meia dúzia de folha com meia dúzia de continha. Então a questão, às vezes, é mais fácil do que parece. A gente aqui dentro que não deixa a coisa funcionar. Então deixe fluir, faz uma meditação zen, acende o incenso, faz um tai chi, dá uma descansada, entendeu?
E daí vem as questões importantes. O que eu tenho que olhar com bastante carinho? Ano a ano, o INEP, que é quem faz o Enem, cobra coisas distintas. Mas tem coisas que são fixas. Tem coisas que todo ano estão lá, direto ou indiretamente. Conversão de unidades. O cara diz assim, olha, eu tenho esse negócio... sim, eu trabalho com eletrônica também. Eu tenho esse negócio de solda que, medindo aqui, tem mais ou menos, sei lá, 12 centímetros mais ou menos, certo? 12 centímetros por 1,25, meia polegada. Mas quando eu tirei foto, ele ficou com 3 de altura e com 0,45. Sabendo que tem uma pegada do lado, esse é um exercício que a gente já resolveu, tem uma pegada do lado que aqui na imagem tem 7 por 5, qual é o tamanho real da imagem? Então esse tipo de coisa, a banca te dá o tamanho real e o tamanho que aparece na imagem, comparado com o outro tamanho. Você pode dizer qual é a escala que foi usada, ou seja, para poder dizer qual é o tamanho real daquela imagem que está sendo comparada. Isso todo ano tem. Outra coisa, biruta, que todo ano tem. Probabilidade. Qual é a chance de você sair de casa num dia que esteja chovendo e se atrasar, sabendo o quê? O cara conta um monte de dados. Se for uma quarta-feira de manhã, a chance é de 30%. Se for uma quinta-feira de noite, a chance é de 8%. Mas se for uma sexta-feira, 18 horas, hora do rush, a chance de ficar atrasado é 70%. Supondo que seja um dia útil, opa, de segunda a sexta, tem que somar as probabilidades, entendeu? Tem que somar essas coisas todas. A banca, às vezes, não é direta. A banca dá uns enunciados assim, entruncados. Ele fala uma coisa e não diz diretamente, ei, calcule aí o quanto é o seno. Não, ele dá uma desculpa esfarrapada para você poder, por exemplo, ele pede esse tamanho aqui, ó. Mas ele fala, saiba que este ângulo, esse pequenininho aqui, né, esse, mede tanto. Daí você pensa, cara, se é 30 graus, eu sei que o seno de 30 é meio, cara, já tenho meio e tenho tudo. Então, a banca parte da premissa que você sabe algumas coisas. Ela parte da premissa que você saiba o que é seno, o que é cosseno, o que é tangente, que você saiba alguns valores notáveis, 30, 60, 45 e 90, e você saiba, até que a parte que alguns chamam complexa. Função. Eu dou matemática no presencial, em uma instituição aqui, eu a pior de todas, porque a matemática são todas as funções, todas que você pode imaginar. Desde primeiro grau, passando pelo segundo grau, passando por função logarítmica, exponencial, PA, PG, função inversa e função composta. A minha frente é a pior frente que tem, porque é coisa que o povo odeia. Porque lá onde se estudou no primeiro e no segundo grau, ou seja, ensino fundamental e médio, não foi dado direito. Deram de qualquer jeito o troço dos caras. E os caras fizeram de conta que aprenderam, e fizeram de conta que passaram de ano, e as escolas foram empurrando, e o cara chegou no final do ensino médio, indo fazer o Enem no vestibular, e não tem ideia do que seja função. Então, a frase que eu falo há 597 anos é a seguinte. Cara, o que é a função? Y igual a f de x. Se y é f de x, se o x varia, y varia junto. Ó, quem é moleque playboy? Os caras gostam de função, velho. Então, se o x varia, o y varia junto. Por exemplo, y igual a x mais 1. Se o x varia, y varia junto. Y igual a x a quinta vezes mais 4x a quarta, menos, cara, o x varia e y varia junto. Agora, y igual a 9. Não é função, porque não depende de x. O x pode ser qualquer coisa, o y vai ser 9 sempre, entendeu? Então isso não é função. De vez em quando ele diz assim, qual dos gráficos abaixo não é função? E o cara faz um monte de desenhos, 5 desenhinhos. Qual deles não é função? O que não tiver relação de x com y. Por exemplo, um típico. A banca tem que fazer, vou improvisar. A banca mostra os gráficos, né, x e y assim, desculpe, os eixos, e mostra um gráfico assim, paralelo ao x. O x é o lápis, ou a caneta rosa é o y. A banca mostra um gráfico paralelo ao x, ó. Esse cara não é função, porque, cara, onde quer que você vá na caneta azul, sempre vai ser o x igual a 6, por exemplo. Então esse cara não é função, é uma constante, entendeu? Quando que também não é função, esse é outro típico. Só vou deixar, o lápis agora, não, lápis, não, ao contrário. Se eu fazer o mesmo padrão, os caras se confundem. Aqui, ó. Quando não é função, se essa caneta for o gráfico, for paralelo ao y, cara, olha quantos valores de x, todo mundo é a mesma coisa. Eu tenho um x com vários y, não dá, né? Então isso também não é função. Claro, para todos.
O caso anterior era uma constante, y igual a 6. Aqui não é função mesmo, porque um x só ter vários y, isso não pode, não existe lugar na Terra. Então, pensa no seguinte, o que é função? Se um cara varia, o outro varia junto, em função dele, certo? O que é exponencial? Um cara elevado ao outro, isso é exponencial. O que é logaritmo? É o contrário do exponencial. Se você quer realmente achar o expoente, você está achando quem é que vai em cima do número. Então, se você pegar, sentar lá, estudar, mas estudar que nem gente grande, escutando música erudita, como estamos fazendo aqui. Funções, todas elas, primeiro, segundo graus, exponencial, logarítmica, trigonométrica, você mata 80, não digo 80, mas 60% da prova. Volta e meia banca embute lá no meio questões com função, mas o grande amor delas, das questões, ou seja, da banca do INEP, né, quem faz o Enem, são as funções logarítmicas, mas não diretamente explícitas lá. Eles gostam de função exponencial, dizendo assim, uma colônia de bactérias cresce na taxa de E em função de T, ou seja, Q de T, o Qzão grande e o T entre parênteses, dizendo Q vai variar em função de T, vai ser dado por, ele coloca lá, 600 vezes 3 elevado a menos 0,1T. Então veja, 600 vezes 3 elevado a menos 0,1T. Quanto maior o tempo, o que acontece? Menor a porcaria. Então, então peraí, a banca me pegou. Não pode ser taxa de crescimento de bactéria. Se o tempo vai diminuindo, as bactérias estão indo morrer. Então, na verdade, o que a banca quis dizer, nesse caso, por exemplo, queria te pegar, é meia vida de átomo, por exemplo. A meia vida de um átomo de urânio ou desses troços birutas da radioatividade vai decaindo com o tempo. O gráfico vai ficando assim, ó, vai ficando cada vez mais perto de zero. Perto, mas não chega no zero, hein? Guarda isso. Isso é meia vida. Meia vida quando chega na metade da radiação dele, lembra? Então ele vai decaindo. Daí tem que ser 600 vezes 3 elevado a menos 0,1T. Agora, crescimento de bactérias é, por exemplo, 300 vezes 2 elevado a 2T. Ah, daí sim, quanto maior o tempo, mais ele cresce. Entendeu a ideia? Então a banca pergunta assim, se eu tinha 300 bactérias no primeiro dia, no dia 0, lembra, o primeiro dia para nós é o dia 0, porque é o tempo igual a 0. Esse é um grande erro das pessoas. As pessoas acham que o tempo começa em 1. Não, o tempo inicial é 0, 0. Se eu tinha 300 bactérias no tempo 0 e a fórmula é aquela, quantas bactérias eu vou ter no dia 30? Ou, pior do que isso, em que tempo eu terei 10 mil bactérias? Entendeu a ideia? Então você tem que fazer lá as continhas, colocar os numerinhos e daí aplicar o tal do log. Por quê? Acabei de dizer. Você quer saber qual é o T, qual é o expoente. Por isso tem que colocar o tal do log lá metido no meio do caminho. As pessoas perguntam, cara, por que a gente aprende isso? Você tem uma visão maior do mundo. Por que você aprende ácidos e bases e os astecas e os gregos e os romanos, todo esse troço biruta, e língua portuguesa, e crase, e adjunto, e geografia, e o clima, não sei de onde. Você aprende tudo isso porque tem uma visão grande do planeta. Você não ser como eu, por exemplo, que só sei matemática. E olha lá, só sei mais ou menos. Então você tem que saber de tudo, tem que saber de tudo. Tem que saber o que é célula, o que é complexo golgiano, o que é mitocôndria, o que é retículo endoplasmático, tem que saber tudo isso. Um dia perguntar, cara, quando se fez ensino médio? Segurem aí. 1980 e 81 eu estava lá no Cefetão fazendo ensino médio, fazendo técnico de engenharia. Depois fiz cursinho em 84, 1984, imagina que faz tempo isso. E eu lembro, por incrível que pareça, eu tive bons professores, eu lembro disso até hoje. Tudo bem, eu sou um caso, eu, Leandro e outros, como a gente é nerd, a gente gosta dessas coisas. Então a gente realmente gosta do conhecimento. Agora a frase é... O quê? E sim, exatamente isso. Olhe para frente, trace uma meta. Sente lá e estude. Ponha, como se diz aí, o bumbum na cadeira e diz assim, hoje é o dia de funções. Vou pegar essas funções, debulhar tudo. Então, função de primeiro grau. Aprender o y igual a x mais b. Quem é o a? Coeficiente angular. Ele determina o ângulo. Quem é o b? Termo independente. Termo independente. Por que independente? Não tem o x. Lembra disso? Então, esse é y a x mais b, função de primeiro grau. Quem é função de segundo grau? Y igual a x quadrado mais bx mais c. A da concavidade, ou a boca, como a gente diz. A positivo, boca para cima. A negativo, boca para baixo. Ah, é verdade. Determinal do delta, b ao quadrado menos 4ac. Este cara, aquilo que eu falo, às vezes a banca te dá o gráfico e diz assim, filhinho, o que dá para dizer com relação a esse gráfico?
Cara, só olhar para a cara do gráfico você vê determinadas coisas. Por exemplo, se a parabólica para cima ou para baixo pouco importa. Cortar 2 vezes o eixo X, cortar em 2 lugares, aqui e aqui, por exemplo, aqui e aqui, eu tenho 2 raízes distintas. Por exemplo, -1 e 5, por exemplo. Se a parabólica cortar uma vez só, não vai dizer que só tem uma raiz que eu vou dar na tua cara, velho. Como é que tem uma raiz só se é uma função de segundo grau? Tem que ter 2 raízes. Só que elas são iguais. Por exemplo, 2 e 2 mesmo. São 2 raízes. O x' é 2, x2' também 2. São 2 raízes iguais. Agora, se a parabólica estiver aqui e o eixo x estiver aqui, não encostar, não vai dizer que não tem raiz. Não vai perder uma questão, velho. Não tem uma raiz real. Raiz tem, claro que tem. Tem 2 raízes, só não são reais. Claro para todos isso? Então são pegadinhas que a banca faz. A própria equação de segundo grau pode ser, eu diria, complexa. Luana Bate pergunta, a pergunta que eu ia dizer daqui a pouco, como é que eu sei que é fácil achar as raízes pela soma e produto em vez de usar Bhaskara? Luana Bate e demais coleguinhas, sempre que possível, use soma e produto. Eu acho contraproducente, eu acho uma trabalheira fazer pro Bhaskara. E vou contar uma coisa, não foi nem o Bhaskara que inventou a fórmula, ele só passou adiante, ele escutou, achou bonito. Vocês sabiam, ei rapaziada, vocês sabiam aí que dá para calcular as equações aí, as raízes através de uma fórmula que eu inventei? Por cara escutou alguém dizendo, achou bonito e ficou a fórmula dele, nem foi ele que inventou esse troço. Soma e produto, para quem não sabe, então vamos lá, bem devagar, pense, visualize isso. X² menos 5x mais 6 igual a 0. X² menos 5x mais 6 igual a 0. A pergunta é, você vai fazer Bhaskara? Não precisa, velho. Você tem que perguntar para esta equação. Quais são os 2 únicos números na Terra cuja soma dá menos 5 com sinal trocado, ou seja, mais 5. E o produto dá 6. A soma tem que dar 5 negativo com sinal trocado, ou seja, 5 positivo. E o produto 6. Soma 5, produto 6, só pode ser 2 e 3. Acabou a equação, não precisa de Bhaskara, não precisa de nada. Não, pera aí. É verdade? É verdade. Y igual a x² menos 10x mais 9. Quem são as raízes? Bom, menos 10 vira mais 10. A soma tem que dar 10 e o produto 9. Só pode ser 9 e 1. Por que eu vou perder tempo com Bhaskara, velho? Tem uma clássica. Y igual a x² menos 4x mais 4. Quem são as raízes? Cara, a soma tem que dar 4, o produto tem que dar 4. As raízes são 2 e 2. Daí a pessoa pensa, cara, eu errei, só encontrei uma raiz. Não, cabeça de bagre. São 2 raízes. Uma é 2 e a outra também é 2. São 2 raízes iguais. Claro para todos? Então, não, é isso aí. Ó. Se chama soma e produto. Lembrando, a equação de segundo grau tem que estar completa. Y igual a ax² mais bx mais c. Ax² mais bx mais c. Quem é a soma? O B com o sinal trocado. Então, se é menos 5, vem mais 5. Quem é o produto? O C com o sinal dele mesmo. Claro para todos isso? Mais fácil do que isso, impossível. Então, se você tem a produto, você tem a concavidade olhando o A. Se é para cima positivo, para baixo negativo. Ou seja, fácil de lembrar. E calcula o delta. Se você achar que o delta é menor do que 0, não vai encostar no eixo X. Vai ficar longe dele, ou seja, não vai ter raiz real. Não vai dizer que não vai ter raiz. Tem raízes, mas não são reais. Certo? No caso da exponencial, que é a grande queridinha da banca ultimamente. Se o expoente do número for um número negativo, por exemplo, 300 que multiplica 3 elevado a menos 0,1t, você pode jurar que essa função é decrescente. Pode jurar que é decrescente. Claro, todos? Agora, cuide que a banca já fez uma pegada boa. A banca colocou lá um número, por exemplo. A função do número de bactérias é dado por Q de t, vamos insistir nisso. A quantidade em função do tempo vai ser 600 por 1 mais 3 elevado a menos 0,1t. O cara pensa, cara, como está negativo vai diminuir? Não, ele está no denominador agora. 1 mais 3, tem um negócio em cima, 600 dividido por 1 mais 3 elevado a menos 0,1t. Está no denominador, entendeu? Como está no denominador, quanto menor esse número, maior a divisão. Então cuide, pegadinha muito boa da banca. Teve um ano que a banca disse assim, contou uma história para avaliar, né? O satélite que está orbitando em torno da Terra tem perigeu, olha, perigeu, peri, mais perto, perto, e tem o apogeu, afastado, entendeu? Entendeu? Que faz perigeu mais perto, apogeu mais afastado. É que nem afélio e periélio. Afélio mais afastado do Sol, hélio, entendeu? Periélio mais perto do Sol. Nunca mais esquece disso.
E o cara contou a historinha, porque a órbita é elíptica, tudo uma história. E diz que a órbita era dada por uma função trigonométrica. Era um seno, desculpa, era um cosseno. E perguntava quais eram, respectivamente, as distâncias máxima e mínima desse satélite com relação à Terra. Cara, se você souber como que o cosseno varia, você matou a questão. O cosseno está aqui dentro, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas não passa de mais 1 e nunca é menor que menos 1. Então o cosseno como um todo fica aqui dentro. E os caras contaram a história, porque o cosseno de WT, cara, você pode colocar cosseno de qualquer coisa. O cosseno de qualquer coisa não vai passar de mais 1 e nunca ser menor que menos 1. Então se você souber os limites do cosseno, você se vira na questão. Então aquilo que eu digo para as pessoas, olhe a questão bem devagar. Não saia correndo. Ah, porque é matemática. Cara, é só olhar. É tudo continho. Eu sempre brinco. São 10 algarismos. 10 algarismos. 26 letras lá na língua portuguesa. É mais difícil. Quase o triplo, que são 10 algarismos. Claro que essas letras às vezes bailam mais do que as letrinhas. Esses números, desculpem, bailam mais do que as letras lá da língua portuguesa. Por quê? Porque a banca às vezes sabe o que fazer para poder derrubar. Então, vamos insistir em alguns aspectos. Detone, destrua, engula, almoce, jante, durma com funções, todas elas. Desde a mais podre, a mais chechelenta, que é a função em primeiro grau, passando por todas. Passando pelo segundo, passando pela função inversa, passando pela função composta, ou seja, F bola G, ou G bola F, ou F bola F, que a banca é tão biruta que às vezes ela pede a função composta dela com ela mesma. Quanto vale F de F? Tem que saber. Daí PA e PG. Se você souber o termo geral das duas, qual é o termo geral da PA? Quem é qualquer termo numa PA? É o primeiro mais n-1 vezes a razão. Isso na PA. Quem é na PG? É o primeiro vezes, cuidado, a razão elevada a n-1. Então, guarde isso. Na PA, você soma n-1, ou seja, eu quero o décimo termo, você pega o primeiro, sobe com 9. Já que você quer o décimo, você soma 9 vezes a razão, porque é n-1. Quem é o A10? A1 mais 9R. Quem é o A15? A1 mais 14R. Claro para todos? Muito bem. Isso na PA. Na PG, quem é o décimo termo? A1 vezes a razão elevada à nona. Sempre n-1. Aqui é o décimo, lá em cima é o nono. Então, cuide com isso. Na PG você multiplica e eleva a razão até o expoente. Claro para todos isso? Cuidado. Falei quinta-feira, hoje é a segunda-feira, falei quinta-feira sobre PG, os 4 casos do Q. As pessoas perguntam primeiro, por que lá na PA a razão chama-se R e aqui na PG chama-se Q? Porque é um quociente. Se você dividir o terceiro elemento pelo segundo, ou dividir o segundo pelo primeiro, tem que dar a mesma coisa. E essa mesma coisa chama-se razão Q, por isso que é quociente. Claro para todos? Muito bem. São 4 casos. Se o Q for positivo, ela é crescente. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Certo? Se o Q é fracionário, ou seja, entre 0 e 1, ela é decrescente. Imagine uma razão meio. 8, 4, 2, 1, meio, 1 quarto, 1 oitavo, 1 16, 1 32 e vai diminuindo. Decrescente. Se a razão for 1, ela é constante. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 a vida inteira. Agora, quando ela é negativa, cuidado, quando a PG é negativa, não é que nem na PA. Porque na PA negativa, ela é decrescente, lembra? Se a razão lá na PA for menos 2, 4, menos 2, 2, menos 2, 0, menos 2, vira menos 2 mesmo, daí menos 4, menos 6, ou seja, na PA, uma razão negativa faz com que ela vire decrescente. Na PG, uma razão negativa já derrubou gente em prova, hein? Fica oscilante. Por exemplo, vamos pegar uma PG começando com 1, mas de razão menos 2. 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. 4 positivo vezes menos 2, menos 8. Menos 8 vezes menos 2, 16 positivo. Ele vira menos mais, menos mais, menos mais. PG oscilante. Claro para tudo isso? Então, são coisas com as quais tem que se preocupar. Não assim perder o sono, mas se preocupar. Não perder o sono nem perder a cabeça, jamais. Funções, eu vou insistir. Funções, leia funções. Mestre Mico, grande abraço, o rei da geografia. Funções, todas elas. PA e PG, tem que saber bastante PA e PG. Todos esses meandros, porque a banca, já disse, às vezes não é tão direta, ela pede isso lá nas entrelinhas, certo? Geometria plana e geometria sólida. Por favor, saiba na plana a área, pelo menos, de algumas coisas básicas, né? Área do retângulo, área do quadrado,
perímetro dessas duas figuras, triângulo, retângulo, e um cara, a banca gosta, a banca pegou pira com tal do trapézio. A banca tem uma pira com trapézio. Sabe quem é trapézio? Tem aquele cara que tem uma base menor, outra base maior. Os caras têm uma pira com esse troço. Tem anos que os caras, tudo é trapézio pra eles. Isso na plana. Na sólida, tem anos que os caras encasquetam com cilindro. Caiu o cilindro aqui no vestibular do UFPR, caiu o cilindro do Enem também. Eu não sei se os caras se conversam, se os caras têm a mesma pira. Engraçado que teve um ano que caiu praticamente a mesma questão. Vocês conhecem pílula de remédio, todo mundo conhece. Aquela é isso, aquela que é... Cara, não tem uma aqui. Tem, mas tá muito longe, se eu ficar eu vou perder a live. Aquela pílula para quem tá com gripe, sabe aquela vermelhinha amarela? Então, se você olhar ela de frente, ela é um cilindro, mas se você olhar aqui, ela tem duas semiesferas. Então ela parece um negócio de armazenar grão, só que em formato menor. Nem o FPR pediram a mesma questão do ponto de vista, a mesma figura. Só que eu quero ficar pensando, como é que eu vou trabalhar com semiesfera, não cabeça de bagre? O que na verdade é que a banca queria que você visse que aquilo é uma esfera dividida em duas. Quem é o volume da esfera? 4/3 de πr ao cubo. Tinha que lembrar disso. Só que foi dividido em duas. Então era 4/3 de πr ao cubo dividido por 2, na verdade. Então cada uma dessas semiesferas que fica na ponta daquela pílula e mais o cilindro tinha um volume qualquer. E a banca perguntou, como é que eu faço para aumentar o volume sem aumentar o diâmetro dessa pílula, senão não vai passar na goela. Cara, não aumenta o diâmetro, mas aumenta o raio. Cara, entendeu? Era mais fácil do que parecia. Então, aquela velha frase, a banca diz uns troços, se você não está ligado, você se perde. Teve uma questão de planificação, cara, que eu rolei aqui no chão. Os caras desenharam um bebedouro de boi, um bebedouro, que era assim. Eu vou fazer aqui com papel. Era um troço assim. Olhando de frente era um troço assim. Só que aqui ele tinha uma capa. Então era um troço olhando assim, e aqui ele tinha mais uma reentrância aqui, né? Mais para a água não escorrer. E perguntaram, tudo bem, a figura 3D é isso, como é que fica planificada? Cara, é só deitar isso e deitar para os lados. Era um retângulo que tinha um semicírculo do outro lado. Ponto. Cara, eu sabia o que as pessoas marcaram. Marcaram de tudo, marcaram até cubo. Cara, não tem como. Cara, o troço é assim, velho. O troço é assim. Planificação. Isso a banca adora. A banca diz assim, considera essa lata. Então os caras pegam uma lata, claro, isso aqui é um exagero de lata, supondo uma lata de refrigerante. Todo mundo sabe que é cilíndrica, claro, tem metade desse tamanho, mas supondo. Como é que ela fica planificada? Se você abrir a lata e planificar. Primeiro, a lateral vira um retângulo. Em cima e embaixo vai ter um círculo de cada lado. Um em cima que é a tampa de cima, um embaixo que é a tampa de baixo, horas. Isso é planificação. Então a banca tem essas piras de vez em quando. Então não menospreze geometria sólida. Aquele vídeo que eu gravei lá sobre o que cai no Enem, que alguém perguntou, nossa, por que você não colocou geometria sólida? Cara, tem anos que eles não perguntam, mas tem anos que os caras encasquetam, tudo é cilindro e tudo agora é cone. Agora veio a mania do cone. Eu não sei o que os caras andam tomando, sei lá, comendo, mascando, sei lá. Cada ano é uma figura. Então teve o ano do cone, tudo era cone para os caras. Teve um ano que os caras perguntaram da forma de bolo. A Dona Maria, cara, a historinha que os caras contam. Dona Maria está fazendo bolo porque ela é cozinheira da família desde 1850. Ela é cozinheira. Ele mostra a forma de bolo. Todo mundo conhece aquela forma de bolo. Ela é um pouco assim, nas laterais, e aqui dentro tem aquele negócio, o buraco, para você fazer o buraco do bolo, horas. A banca teve a cara de pau de perguntar quais são as figuras envolvidas. Cara, ele é um cone, só que ele não tem o bico. Ele é um cone que termina aqui. Então é um tronco de cone, essa parte. E em cima a mesma coisa. Pode ver, a forma não tem um bico. A forma termina aqui, com a parte cortada. Então é um cone que falta um pedaço. Cone que falta um pedaço é tronco de cone. Então os dois eram troncos de cone. Você viu o que a banca colocou? Colocou cilindro, colocou cubo. Que cubo, velho? Que forma de bolo em formato de cubo? Então aquilo que eu digo, a banca tem uns troços muito pesados. Só que se você não está ligado na hora, você fica nervoso, é isso que te derruba. Não é a matemática, é o teu nervosismo. Então, escute música decente, velho. Escute música decente sem letra. Só escute, só música erudita. Deixa o hemisfério trabalhar lá com essa parte e você se vira estudando. Isso vale para qualquer concurso, Enem, vestibular, concurso público, sei lá o que for. Então, entendeu qual é a pira da matemática? Não é a matemática em si. Porque matemática em si, vou dizer de novo, é só continha. Assista todos os vídeos de correção que tem por aí do Enem, cara, você vai se surpreender com a correção. Dizer, cara, você está brincando que era isso e eu errei. Errou não porque não sabia. Você errou, na verdade, ou não fez,
Primeiro, não deu tempo, você ficou perdendo tempo com questões que você não conseguiu resolver e fica lá, cara, não conseguiu fazer aquela, pula. Não conseguiu fazer aquela, pula. Claro, não vai pular todas, você não vai fazer nenhuma questão, mas vai pulando, vai resolvendo uma hora. Cara, lembrei da fórmula C, né? Então, volta, entendeu? Não se subestime. Jamais se subestime, jamais perca por um monte de questãozinha aqui de matemática. Então, aquela velha frase, o psicológico afeta você. Isso, às vezes, é até contra a sua vontade. Então, tem que tomar aguinha, tem que comer coisinha leve, não vai se entupir de macarrão, de feijoada, porcariada. Cara, tem que comer coisa leve no dia da prova, dias antes, sabe, dar uma limpeza no organismo para ficar bem. Você tem que ficar bem antes de tudo. Tanto aqui, quanto aqui de novo. Do ponto de vista, saber os conceitos todos e todas as disciplinas. E, claro, estar calmo. Eu sempre digo às pessoas, o concurso público, o Enem, os vestibulares são ruins no aspecto psicológico mesmo, liga que atrapalha. Porque eu sei que você sabe, ácido de base eu sei que você sabe, complexo golgiano e mitocôndria eu sei que você sabe, as coisas birutas lá da língua portuguesa, a crase, e os adjuntos, e os advérbios, e os adjetivos, e toda aquela birutice eu sei que você sabe usar, e eu, tu, ele, nós, vós, eles também sabe usar, e o verbo no infinitivo, e o proparoxítona, tudo isso você sabe. Agora, chega na hora da prova, é aquilo que a professora Maria Queiroga disse com relação à redação. Às vezes você sabe o tema, você sabe as coisas, e de repente, cara, mas eu não sei nada disso. Não, mas eu escutei alguma coisa parecida. Claro que sabe. Ó, Bill tá aqui, ó. Pular questões, pula 5 primeiras, depois mandou bem. É isso aí, tá vendo? Bill. Grande Bill. Cara, aquilo que eu falo, a gente que dá aula. Eu vou dizer de novo, eu dou aula há 38 anos. 38 anos que eu dou aula. Imagina quantos anos eu tenho, então. 38 anos que eu dou aula. 14 para concurso público e 295 para vestibular. Todo ano eu digo para as pessoas, cara, não sabe, pule. É que nem concurso público, tem uma banca chamada CESP. Se você errar uma questão, eles anulam o que você tinha acertado. Tem gente que sai da banca da prova com menos 40 pontos. O cara errou tanto que não acertou nada, aliás, e ainda perdeu os que tinha acertado. Saiu com menos 40. Então não sabe, pula, deixa em branco. Depois volta aquilo que o Bill disse, cara, lembrei, vou fazer. Aquela velha frase. Emily Lima, segura só um pouquinho, já conto para você. Aquela velha frase, pule o que você não sabe. Daí a pessoa diz, mas se eu não souber nada, você não sabe nada, eu vou dar uma cara, velho. Por favor, não sabe nada. Você acha que não sabe nada. Você está se subestimando desde já. Não faça isso. Nunca faça isso em nenhuma disciplina. Eu dou informática para um curso público. Cara, é um troço infeliz, de chato, insuportável e mais complexo que a matemática em si. Porque matemática, o 5 é 5, o 4 é 4, o 9 é 9, porque disseram que era. Agora, na informática, essas coisas que eles disseram que eram, cara, tudo biruta, tudo convenção, pior ainda, então não quero saber. Então, voltando à matemática. Primeira coisa, você não aprende a andar de bicicleta lendo livro. Você tem que aprender a andar de bicicleta andando de bicicleta. Queimando a cara no chão, caindo, chorando. Eu peguei e bati com a cara no chão de novo, até começar a andar. Arielle gosta do CESP. Arielle, um grande abraço, beijo na testa, beijo no coração. CESP é a banca para quem faz concurso público. Para quem sabe do que eu estou falando. Então, o Enem, claro que não tem essa mania de tirar questões das pessoas, mas eles usam a mesma fórmula mágica que os concursos usam, os concursos públicos, que é mexer com o seu psicológico. Então eles contam aquele monte de historinha biruta, eles já melhoraram bastante ao longo dos anos, mas antigamente as questões tinham 40 linhas. E o cara faz resposta lá na questão, pensa, cara, por que essa conta está escrito lá que o log de 10 é 1, por que precisa calcular o resto? Então, entendeu? Então, bem devagar, bem devagar. Primeiro, acredite em você. Acredite porque eu acredito. Eu acredito em você, então trate de acreditar também. Música clássica, música erudita. Não sabe onde procurar? YouTube, procure lá. 6 horas de música erudita para estudo. Cara, é só procurar. Já fizeram isso, já compilaram para você isso. Tem N listas de Mozart, Bach, Beethoven, Brahms e outros todos, só para estudo e para concentração. Você põe aquele troço no ouvido, cara, parece que as coisas fluem. Você começa a dizer, cara, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou realmente aprendendo. Outra coisa, nunca, jamais em tempo algum, passe de 6 horas de estudo. Ah, mas o meu coach disse que tem que estudar 12. Mandei ele estudar 12 na primeira semana, na segunda ele está internado lá, com esgotamento físico e mental. Cara, 6 horas por dia.
bem estudadas, vale mais do que 12 estudadas de qualquer jeito. Agora vem a dica. São 6 horas, ponto. Só que agora eu vou contar. Eu ia contar, depois eu vou contar já. 50/10. 50 de estudo, mas de estudo focado, sem piscar. E 10 minutos de outra coisa. Por exemplo, 10 minutos para mexer no celular, 10 minutos para fazer uma boquinha, 10 minutos para dar uma olhada no YouTube, 10 minutos para dar uma volta na quadra com o cachorro, 10 minutos para fazer xixi e acabou. Volta para mais 50. Mas esses 50, longe de telefone, longe de redes sociais, longe de tudo. São 50 de estudo, são 50 de estudo. Faça o seu cronograma. Hoje é terça-feira, vou estudar matemática e biologia. Amanhã, quarta-feira, vou estudar língua portuguesa e qualquer outra coisa. Na sexta-feira, vou estudar não sei o que lá e não sei o que lá. Entendeu? Faça o seu cronograma, faça aí a sua planilha. Mas é 50/10. Faça isso por 6 vezes no dia. Porque 6 vezes, 50 com 10 dá 60, 1 hora, vezes 6 horas por dia. Não precisa mais do que isso. Ah, eu aguento 6,5. Então, de 6,5, cara, aguento 7. Aguento 2. Ah, não aguenta não. Não aguenta não. 7 num pau brabo. Tem que dormir, tem que se alimentar. Alguns que ir para aula ainda. Eu, Leandro e outros temos que dar aula também. Cara, então não dá estudar mais do que 8, mais do que 7, não tem como, não tem um organismo que aguente. Eu sou contra videoaula maior que 30 minutos, mas sou contra mesmo. Live é diferente, estamos em férias, vocês estão, eu dou aula de domingo a domingo, não é piada, eu dou aula de domingo, estou com a cara de cansado, com sono, desculpem aí. Faz 3 domingos eu não paro, domingo, segunda, domingo, a segunda, 3 semanas sem parar, por causa de concurso público, federal, TJ, MPU e todas as coisas, e mais Enem e tudo mais. Ninguém aguenta, você tem que dormir, você tem que trabalhar, vocês estão em férias, aproveitem, vocês alunos estão em férias, nós não. Então, vocês estão em férias, mesmo assim, 6 horas, não extrapole, não tem organismo que aguente. Na live, até vai, 1 hora, 1 e pouco, até dá para ir. Agora, vídeo ao vivo, vídeo gravado de 30 minutos, ninguém aguenta. Lá no minuto número 15, as pessoas estão assim, esse troço não acaba nunca, não aguento mais ouvir falar em célula eucarionte, não aguento mais ouvir falar nisso, eu vou dar uma pausa. Cara, deu uma pausa, já era. Então, aquilo que eu falo, 50 minutos de estudo. Reúne o material todo. Por quê? Para não se perder. Ah, faltou não sei o que lá. Já se perdeu. Então, 50 minutos. Aquilo que eu falo, ninguém vai para a guerra sem levar arma. A sua arma é livro, vontade. No caso de YouTube e tudo mais, já monte, já pega as páginas, vai ler, já vai ver. Mas aquilo que eu falo, olhe para o YouTube, só para aquele vídeo. Se de repente apareceu a notificação do vídeo de cachorrinho, já perdeu. Olhou o vídeo de cachorrinho, olhou fotinho fazendo bico, já se perde, nunca mais se acha. Então eu vou dizer de novo para vocês, é um pedido que eu faço, em meu nome, em nome do Não Perca a Cabeça. Foque. Foque. Quer assistir aula online? Quer assistir resolução online? Ok. Como perguntou a coleguinha agora há pouco, onde eu acho questões simuladas e questões do Enem? Nós teremos, o nosso amigo Leandro pediu que eu lhes contasse sobre o nosso e-book. Nós teremos um e-book aí. Teremos também o link para você entrar lá e assinar a nossa newsletter para receber quando que a plataforma estará no ar. Sim, a plataforma Não Perca a Cabeça estará no ar muito em breve. Eu não recebi a autorização do Leandro para contar ainda, mas, cara, você vai receber o link, clica lá, põe o e-mail, põe suas informações. Assim que a plataforma esteja no ar, você vai ver o que é estudar para o Enem. São videoaulas curtas. Ninguém de nós ia produzir uma aula de 30, 40 minutos. Impossível. Ninguém fica sentado com o bumbum na frente de um celular ou de um notebook, 40 minutos vendo aula. Essa troço não acaba nunca. Vou dar pausa. Deu pausa e já era, velho. Deu pausa e já era. Então, aquilo que eu falo, não perca esse incentivo. Você está há pouquíssimo tempo do seu Enem, do seu vestibular, da sua vida acadêmica aí. Falta pouco, falta bem pouco. Tá ali, tá logo ali. Então não é hora de desistir, não é hora de sentar no chão e chorar. E muito menos, quando a gente brinca, que não é muito menos de perder a cabeça. Então, a grande dica aí, não sei nem coração, já fiz isso, estou ansiosa. Emily, devagar, Emily. Não perca a cabeça. Eu vou lá puxar o cabelo. Dona Emily Lima, por favor. Respire profundamente. Eu sei que as pessoas se cobrem mais. Não se cobrem. Nunca, jamais se cobrem. A sociedade cobra. A sociedade cobra, mas você não. O cara diz, tá. Por isso, a técnica do fone. Põe o fone com música erudita. Não está escutando nada. Só diz 7, diz qualquer coisa. Faz quando está escutando, nem está escutando. Está prestando atenção. Então aquela velha
didática que a gente conta em sala de aula, que é aplicável aí no concurso público. Vai ao teu quarto, se enfia no teu quarto, esquece do mundo. Por 50 minutos, ninguém vai ouvir falar de você. 50 minutos. Nesses 10, completar uma hora, você sai do quarto, dá uma espreguiçada, olha o celular, ninguém dá. Faz uma alquinha, come, toma uma coisa, vai ao banheiro, tá sol, tá frio, tá chovendo, vai chover. Não, volta mais 50. 50 sem olhar para o lado, só estudando. Exercício, teoria. Exercício, teoria. Ah, não entendi aquele exercício. Teoria. Cara, é cosseno, não seno. Cosseno está colado, o seno está separado. Entendeu? Isso tem que fazer. Não só nessa matéria, em todas elas. Entendeu? Tudo bem. Eu não sei nem que horas são. Meio-dia para as 4, 20h49. Mais 10 minutos e a gente acaba. Viu? 40, quase 50 minutos de live. É verdade. Então, vamos lá fazer como se diz em música, da capo. Ou seja, do começo. Sim, eu sou músico também, quando o tempo dá. Quando o tempo não tem dado, então não tenho feito música nenhuma. Respire profundamente. Pense. O que eu tenho que estudar para esse tal de Enem? Bom, primeira coisa, das outras matérias, você já viu aí nas outras lives. Mas agora, a matemática, eu vou dizer de novo, abrace-se com as funções, todas elas que se puder. Tem dúvida? Manda e-mail. Incomode-nos, mas incomode-nos bastante. Aliás, nunca é incômodo, mas se acha que incomoda, incomode-nos bastante. Mande e-mail, mande sinal de fumaça, mande tambor, que você achar que tem que mandar. Escreva. O maior prazer a gente vai responder. Funções. Primeiro, segundo graus, daí. Trigonométrica, exponencial, logaritmo, PAG, inversa e composta. Então isso tem que saber. Ele costa salteado de ponta cabeça, em grego, em russo, em braille, em árabe. Certo? Muito bem. Geometria plana e geometria sólida. As duas. Na plana contém retângulo, quadrado. Vou contar um segredo para vocês, não conto para ninguém. Isso é uma coisa só nossa. Se vazar, Leandro, se vazar, foi culpa tua. Não existe quadrado. Não existe quadrado. Tudo é retângulo. Só que é um caso tão especial do retângulo, que tem os lados iguais, que as pessoas resolveram chamar de quadrado. Mas, na verdade, olha a dica que já caiu no Enem parecido, caiu em concurso, mas não caiu no Enem exatamente assim. Diz assim, pode-se afirmar, de acordo com a teoria da geometria plana, que todo retângulo é quadrado e que todo quadrado é retângulo. Verdade ou mentira? Questão para você aí, valendo 4 pontos no Enem. Todo retângulo é quadrado e todo quadrado é retângulo. Verdade ou mentira? Então agora cuidado. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Por que todo quadrado é retângulo? Porque todo quadrado tem os lados, os ângulos retos. Mas nem todo retângulo é quadrado. Tem retângulo que não tem os lados iguais. Entendeu a ideia? Bom, né? Pergunta ótima da Luana Bate. Segura aí, Luana, que já chego lá. Eu sou fã dessa pergunta. Obrigado, Luana. Obrigado. Ótima pergunta. Segurei. Então, entendeu? Então, geometria plana. Na sólida, tem que saber aquelas figuras chatas. Cubo, o tal do paralelepípedo ou prisma. Agora vem um troço biruta de matemática. Pense no seguinte, sabe o que é paralelepípedo? Aquele troço que fica na calçada, aquele troço que é como se fosse um cubão grande. Então, quando ele está deitado, ele é paralelepípedo. Quando ele está em pé, ele é prisma. Quer dizer, cara, matemática é biruta, mas tem que saber. E daí, cone e cilindro. E esfera de vez em quando, mas cone e cilindro tem que saber mesmo. Cone e cilindro tem que saber mesmo, não é piada. E outra coisa, a coisa bacana do cone. O volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Cara, tem que saber, porque a quando faz umas birutices, perguntam os troços biruta. Raras são as vezes nas quais a banca te dá a fórmula. Tem que saber. Volume da esfera, tem que saber essas certas coisas. Certo? Todo mundo? Muito bem. Pergunta da Luana, então. Cara, eu acho ótima essa pergunta. Eu vou até desenhar. Eu vou desenhar mentira, nem papel decente aqui. Eu vou desenhar o primeiro papel que eu encontrar. Esse vai. Eu vou desenhar improvisado aqui ao vivo e a cores. A Luana perguntou agora quando é que ela usa o X do vértice ou o Y do vértice. Imagine um lançamento de um projétil ou de uma bola. É um troço assim, concorda? Então, primeira coisa, se está com a boca para baixo, você há de convir que só pode ser uma parabólica com A negativo, concorda? Mesmo porque o lançamento de um projétil, uma bola, só pode ser assim, não tem como lançar o projétil assim, ou seja, você lança aqui, ele bate no chão e volta para o infinito, não, né? Ele sai daqui da origem, vai até uma altura máxima e cai aqui. Quando que usa o X, quando usa o Y do vértice? Se a banca pedir em que tempo acontece isso, supondo que o tempo esteja, por exemplo, no eixo X, e aqui a altura,
Se a banca pedir em que tempo isso acontece, o tempo está no eixo X, então é o X do vértice, aqui. Se a banca pedir qual é a altura máxima onde isso acontece, qual é a altura máxima atingida, a altura máxima é o eixo Y, então é o Y do vértice. Claro, para todos, extremamente simples. Então, aquela é a frase. Imagine, porque aqui eu vou desenhar a fórmula. H é função do tempo, certo? A altura é função do tempo, certo? Mas poderia ser muito bem a quantidade de coxinhas vendidas ser função do seu preço. A quantidade é a função do preço. Então, se a quantidade é a função do preço, quantidade está aqui, preço está aqui. Qual é a quantidade máxima? Y do vértice. Quem é o preço máximo que vai acontecer lá? Aqui. Mas às vezes a banca não pede o preço máximo, pede o preço ideal. Qual é o preço ideal? O que for menor deles. O menor é zero. Não, mas por zero não vai vender nada, ó, cabeça de bagre. Se eu colocar o preço zero, não vou vender nada. Mas se eu colocar o preço máximo, também não vou conseguir vender nada. Então, quem é o preço ideal? Por incrível que pareça, o preço ideal é aquele que te dá a maior quantidade. Então peraí. Olha a interpretação, Luana e demais coleguinhas. Olha aí o gráfico. Estamos representando quantidade de coxinhas vendidas pelo preço de cada uma. Se custar zero, eu vendo zero. Mas se custar 10 reais, eu vendo zero também. Mas se custar 5, eu vendo o valor máximo, entendeu? Então, não é o preço máximo, é o preço ideal. Por que o preço ideal? Porque a quantidade é máxima. Então, a altura máxima, assim como a quantidade máxima de coxinha, acontece aqui, nesse tempo, para nós, no tempo da altura, ou no preço ideal, entendeu? Então, dona Luana, lembre o seguinte, se pedir alguma coisa relacionada ao eixo Y, Y máximo. Pedir no eixo X, X máximo ou o X vértice. Claro para todos? Tudo bem. Entendeu a ideia? Cara, é aquilo que eu falo, matemática é difícil, mas mais ou menos. Depende do que você faz com ela e depende de como você lê. Então, primeira coisa, veja o que a banca quer. Por isso que tem duas perguntas, o que temos e o que queremos. Se você perguntar isso para a banca, o resto você sabe. Certo? Então, voltando. Geometria plana, geometria sólida, essas sutilezas aí das equações de segundo grau. E claro, uma das coisas que eu acho, não é que eu, particularmente, não morro de amores. Porque, tudo bem, a gente dá essa disciplina também na minha frente, isso acho que é frente D, eu acho, mas é que eu, particularmente, não gosto. Já li várias vezes essa frente, mas não sou morro de amores. Que é a probabilidade, arranjo de combinação. Em que sentido? Sabe o que é permutação? Permutar é trocar. Por exemplo, de quantas maneiras eu posso escrever a palavra amor trocando as letras? Lembra? Amor pode virar Roma, pode virar ramo, mas pode virar também mrao, que não quer dizer nada, mas também é uma palavra formada pelas 4 letras. Então são 4 letras, fatorial de 4, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 maneiras diferentes. Ok, permutação de n elementos é n fatorial, ok. Quando é combinação? Quando a ordem dos elementos não importa. Por exemplo, eu tenho que ligar os pontos A, B, A, C, A, D, A, E, todo mundo com todo mundo. Então são 5 pontos ligados 2 a 2. Olha que fácil. A com B é a mesma coisa que o segmento B com A. Então, não importa a ordem. Combinação. 5, 2 a 2. Fatorial de 5 sobre fatorial de 2 vezes fatorial de 5 menos 2, ou seja, fatorial de 3. Fatorial de 5 pelo fatorial de 2, junto com o fatorial de 3 embaixo. Combinação. Quando é arranjo? Quando eu tenho 5 pessoas para disputar 2 cargos, um de presidente e um de vice-presidente. Então, se a pessoa A for presidente, o B é vice. Mas se o B for presidente, o A é vice. Nesse caso, importa a ordem sim. Aí é arranjo. Fatorial de N sobre fatorial de N menos P. Claro, para todos isso. Então, aquilo que eu digo, você tem que saber quando usa o quê? Probabilidade. Qual é a chance desse troço ocorrer? Obrigatoriamente tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. 0 é o evento chamado evento impossível. 1 é o evento certeza. Por exemplo, qual é a chance de eu ter, nesses padrões de hoje, um dia com o número de 32? Quando que acontece o dia 32? Cara, nunca. Então, 0% de chance de acontecer o dia 32. Os meses vão só até 31. Qual é a chance no ano de ter o dia 28? Foi pegadinha de um concurso. Muita gente falou uma só, porque é o tal do fevereiro. Não, filhinho. 12, 100%, todos os meses tem 28 dias. A diferença é que fevereiro tem só 28, ou 29 quando é bissexto.
certo? Todos têm 28. Alguns têm 30, outros têm 31, mas 28 todos têm, certo? Faltando 8 segundos para terminar, pense no seguinte. Senhores, descanse bastante. Tem dúvida? Grite, eu vou.